Olá pessoas, tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Aproveitaram bem o evento criado pelos acadêmicos de Direito aí de Marcelândia, da Universidade do Estado do Mato Grosso? Creio que tenha sido de grande valia. Novamente agradeço por ter participado. Muita honra em fazer parte desse evento. E parabenizo os acadêmicos envolvidos, todos os acadêmicos, principalmente os envolvidos na realização do evento, pela proatividade em não se manter parado diante desse cenário que nós estamos vivendo agora. Então é uma oportunidade única de expandir, de buscar novos horizontes, ok? Belezinha? Então eu espero que todos aqueles que tenham acompanhado tenham respondido o nosso quiz, aquela pergunta que eu deixei. Então, de antemão, vamos lá tentar responder os 5 itens, os 4 itens, desculpem. Então, o primeiro item tratava com relação às relações íntimas entre os colonizadores, homens brancos, portugueses, quando da chegada deles aqui no Brasil, relacionamento deles com as índias e depois, mais tarde, com o advento da escravidão, um momento triste na história não só do Brasil como do mundo. Tivemos também o relacionamento entre os colonizadores, o homem branco, e a mulher negra, a escrava. Então a pergunta é se os dois relacionamentos, do branco com a índia, ou branco com a escrava, caso resultasse um filho, uma prole, esse filho seria em qualquer circunstância reconhecido como filho, uma vez que se entendia que o sangue branco ia se sobressair ao sangue daquela população negra ou da população indígena. Então essa questão não é verdadeira. Conforme nós verificamos, o relacionamento entre brancos e índios, apesar de pecado, apesar de ser proibido, até porque os portugueses que vinham para cá, a maioria deles eram casados, e a igreja não aceitava. Embora existisse essa vedação, havia os relacionamentos. E desse relacionamento, caso surgisse ali, caso tivesse filho, uma prole, esse filho, no caso do relacionamento com o índio, com o indígena, ele era reconhecido sim, porque se entendia que o sangue do homem branco se sobressairia sobre o sangue da população indígena, da mulher indígena, ok? Então esse item 1 está incorreto. Toma muito cuidado quando nós vamos resolver uma questão desse tipo, porque ela induz você a erro. Então ela começa a falar algo que a princípio é verdadeiro, mas no meio do caminho insere uma outra informação que torna aquela assertiva inverídica, beleza? Então 1 está errado. A questão do item 2. A família unipessoal é aquela formada por apenas um dos genitores com os filhos. Negativo, não é isso. Tá certo? A família unipessoal é aquela formada por uma pessoa só. E qual o reflexo jurídico disso aí? Nós falamos também. A questão, a importância do direito permear as relações sociais é pelos reflexos jurídicos. Por isso que o direito ele tem que ser ligado aos fatos sociais, senão ele perde o sentido. Então, uma das vantagens que nós temos no direito de família é a questão de você, direito civil, é a questão de você, quando possuidor de um único bem, uma casa, você pode registrar essa casa como moradia da família. Então, esse é um bem de família, e ele vai ser protegido contra uma série de outras medidas judiciais, como, por exemplo, penhora, arresto, sequestro, etc. Tá bom? Então, reconhece-se a família unipessoal, que é aquela formada por uma pessoa só, tá certo? Com o sentido de observar as questões, os reflexos jurídicos, tá bom? Então, nesse caso aí, não é a família formada por um dos genitores e os seus filhos. Nesse caso, configuraria a família monoparental, ok? Monoparental, ou pai ou mãe com os seus filhos, tá certo? Beleza? O item 4, vamos pular para o item 4, assertiva 4. O direito à educação está estabelecido constitucionalmente, incumbindo unicamente ao Estado propiciar meios para sua implementação e execução. Nós temos direito da educação alçada a nível constitucional, porém essa assertiva, de início ela parece verdadeira, mas nós sabemos que, lá no artigo 205 da Constituição vigente, está previsto que a educação é direito de todos, dever do Estado, da família, e será realizado com a participação da sociedade. Certo? Então não basta só o Estado propiciar meios para sua execução, para sua implementação e também execução. Então os pais também têm esse papel.
Nós chegamos a comentar que se por acaso os filhos não frequentarem a escola, os pais podem sofrer uma sanção. Tá? E daí vem até outros fatores. A criança vai para a escola, os pais acham que ele está na escola e ele foge da escola. E mesmo nessa situação, os familiares, os pais, os responsáveis, poderão ser responsabilizados, beleza? Então a educação é um direito de todos, independentemente da situação, mas é um dever do Estado, da família e será implementado também com o apoio da sociedade. Então a sociedade também não passa incólume diante dessa situação. Então todos nós temos um papel importante na questão educacional, certo? E finalmente, o item que se torna verdadeiro, que é o 3, né? O item 3, assertiva 3. O STF já decidiu que qualquer lei que venha impedir a discussão de gênero na educação, né, é considerada inconstitucional. Então nós conversamos também com essa questão de ideologia de gênero, no sentido pejorativo, ela vem contribuindo para a não aceitação, ela vem contribuindo para tornar um assunto feio, sujo, algo ruim, quando na verdade não é só sobre esse aspecto que nós temos que ver. Né? O Brasil é um país conhecidamente em destaque no cenário mundial com gravidez na adolescência. Então meninas, como eu falei, 10, 11, 12, 13, 14 anos estão grávidas. Quanto mais para o interior do Brasil, mais isso acontece. E as pessoas entendem como normal. Quem assistiu tem um documentáriozinho disponível na internet que chama-se Vida Maria. Acho que a maioria das pessoas já viram. É aquilo. Assiste aquilo. Aquilo até hoje repercute. Embora nós estejamos vivendo na sociedade da informação, com o advento da internet, etc. Então aquilo ali, ele ainda se repercute. Então se você não cortar o círculo, se você não romper o círculo, você vai ver, né, avós que tiveram filhos com 14, 13 anos, a filha dela teve filho com 14, 13 anos e agora a neta está tendo filho do mesmo jeito. Tá 13, 14 anos. Então o ciclo, a história tende a se repetir. Daí uma outra observação, a importância de nós estudarmos história, porque a história mostra como nós somos no passado. Se nós sabemos de onde nós viemos, nós podemos melhorar, projetar ou trabalhar para que o futuro não se repita, ao menos da mesma forma como foi no passado. Tá? Então nós temos que estudar, sim, o direito, ele é importante, não vamos negar, mas ele é um fato criado por pelos homens. Se é criado pelos homens têm coisas boas e ruins. Então depende do intuito que se criou uma norma. Agora, os fatos sociais acontecem, independente da nossa vontade. Muita coisa que acontece, de você acordar até você ir deitar novamente, ocorre a revelia. Tá? Muitas pessoas saem de manhã de casa e não retornam. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas empresas estão fechando. Isso acontece independentemente da nossa vontade. E esse Covid-19 chegou para mostrar bem isso. Então, do mais humilde ao mais abastado, todos estamos passando por essa dificuldade. Então, os fatos sociais acontecem. Cabe ao direito, cabe ao Estado, né, propiciar meios para reduzir esses danos, esses prejuízos em todas as searas. Beleza? Então, no caso do nosso quiz, a alternativa correta é a alternativa D, certo? Aqueles que acertaram, parabéns, continuem estudando. Acho que o estudo é uma forma de você tampar um pouquinho a escuridão da ignorância e se desenvolver, beleza? Espero ter contribuído um pouquinho e vamos agora falar a respeito de um comentário que foi trazido, né, pela Joana, tá? Então ela diz aqui: boa noite, professor Joel, ótima colocação sobre educação sexual, pois como pedagoga e psicopedagoga e neste ano no cargo de coordenação pedagógica de uma escola pública, a educação sexual na escola, infelizmente, para os pais, é para ensinar a criança a fazer sexo, e não é. E sim levar a criança a conhecer o próprio corpo. Com este conhecimento, a criança estará mais preparada para não ser vítima de abuso sexual. Infelizmente, temos muitos responsáveis pelos alunos que acreditam que a escola pública receberam o kit gay. Bem, então, Joana, obrigado aí pela pergunta, obrigado pela participação. Espero que seja bem interessante esse evento, tenha sido esse evento na sua função, né, para você e para todos que a circundam e para todos aqueles que assistiram. Bem, a sua colocação é interessante. Né? Infelizmente, nós temos o costume de simplificar as questões. Então é muito mais fácil. Né? Por exemplo, na seara penal, bandido bom e bandido morto. Ah, cadeia foi feita para bandido. Se ele está lá e está ruim, o problema é dele. Quem pediu para ele ser preso?
Que mais? Questão que nós estamos falando mesmo aí. Ah, não, criança vai para a escola, está recebendo kit gay, porque estou ensinando meu filho a ser homossexual, estou ensinando minha filha a ingressar na atividade sexual antes do tempo. Isso é uma discussão simplista. A verdade é essa. É mais fácil você fazer isso aí. E também o argumento de pessoas ignorantes, no sentido cultural da palavra. São aquelas pessoas que não têm base cultural, às vezes, para discutir isso. Ou estão muito afetadas por questões religiosas, questões de educação, questões fundamentalistas que não permitem que pensem de maneira diferenciada. Tá? É como se fosse algo relacionado a um dogma. Um exemplo, né? É difícil você querer que a igreja, vamos falar da igreja católica, que a igreja católica reconheça o casamento homoafetivo. Porque é um dogma da igreja, tá? Vamos entender, é um dogma da igreja, beleza? Não vamos entrar nessa seara. Agora, você não pode negar que existe a união entre pessoas do mesmo sexo. E não é de hoje. A maioria dos filósofos, a maioria dos generais da Grécia, etc., da história antiga, eles tinham envolvimento com mulher para procriar, mas eles eram apaixonados por homens. Eles relacionavam sentimentalmente com homens. É só ler a história, vai perceber isso aí. Então não se trata de ser contra, a favor, de defender bandeira de arco-íris, LGBTK, não interessa isso. E principalmente para nós que escolhemos trabalhar com direito, ou trabalhar com história, trabalhar com antropologia, sociologia, filosofia, etc., cabe-nos tão somente conhecer a sociedade e propiciar meios para que ela viva de uma maneira mais tranquila, menos tumultuada que ela já é. Então, a Joana falando nesse contexto, no caso dela é pior, porque imagina, numa função de coordenação pedagógica, você vai gerenciar, administrar um grupo de professores. Esses professores, eles vêm de várias culturas diferentes. Eles vêm de culturas, cada um defendendo o seu ponto de vista. Agora, nós temos que entender que tem um padrão, tem uma base curricular que deve ser seguida, pode ser implementada pelo município, pelo Estado, e principalmente nós temos um arcabouço jurídico que dá essa sustentação. E com relação ao STF, nós falamos disso aí, o STF decidiu, que é com relação a qualquer crítica, a qualquer lei que venha a ferir esse direito de discussão de sexualidade, de diferenças. Nós somos diferentes, nem um dedo da mão é igual ao outro. Diversidade, tá? Questão de cor, raça, etc. Então tudo isso aí, e principalmente a questão sexual, não pode ser proibida. Qualquer lei municipal e estadual não pode pedir isso aí. Então em 2018 tivemos uma decisão, em 2020 uma decisão unânime do STF, no sentido de que qualquer lei que venha a cercear o direito ou a questão sexual, vedar a discussão da questão sexual na educação, é inconstitucional. Tá? Agora, não quer dizer, tá? Cuidado com os extremos também, né? Qualquer extremo acaba sendo prejudicial. Não quer dizer que vai chegar na sala de aula e colocar um filme pornográfico para a criançada assistir. Colocar os 50 tons de cinza ali, né, para a criançada assistir. Não é isso, tá certo? Mas temos que conscientizar que a criança tem que entender, o jovem, adolescente, até o adolescente mesmo, que o corpo dele é um santuário. Que ninguém pode tocar, ninguém pode passar a mão, ninguém pode abusar. Porque nós temos aí, é só vocês verificarem as notícias, né? Crianças que são abusadas e não sabem que são abusadas. Para ela sofre tanta violência física na vida, sofre tanto problema que ela tem na vida, que ela recebe aquilo ali e vê como um afeto, como um carinho. Então aquele abuso vem mascarado por meio de um carinho. E quem é o primeiro a ter esse contato com as crianças? São os professores. Então os professores, principalmente os pedagogos do ensino infantil ali, fundamental, eles são peças principais, personagens principais nesse quesito de verificar. Tanto é que a BNCC, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê isso aí, que o papel do professor é fundamental nesse sentido de conhecer as crianças, de reconhecer eventual abuso e de comunicar às autoridades competentes, sob pena de responsabilidade. Tá, Joana? Então, o que eu quero dizer para você? Continue firme e forte na sua atividade. Tá? O que eu recomendo são essas palestras, esses cursos, essas rodas de conversação. Aqui mesmo nós costumamos fazer em algumas escolas oficinas. E mesmo nessas oficinas eu percebo a reação de alguns professores. Que eles olham aquilo ali e ficam, sabe, nossa, está querendo ensinar meu filho isso, fazer aquilo, ou me ensinar a trabalhar, como se eu não soubesse trabalhar. Não é questão de ensinar, é a questão de se adequar à nova realidade.
Os novos paradigmas da educação do século XXI. Muita coisa mudou daquela simples lousinha e o giz. Muita coisa mudou. Então, o que você acha que os seus filhos não sabem, nós achamos que os nossos filhos não sabem, eles sabem sim, e sabem de maneira diferente. Se você não passar a informação com qualidade, com responsabilidade, alguém vai passar essa informação, e talvez não seja de uma maneira tão legal assim. Tá? Então, na sua função de coordenador, o interessante é trazer a família para a escola, aos poucos, vai ter reação, mas aos poucos você vai conquistando. Trazer a família para a escola, trazer os professores, espalhar isso aí. Nós fizemos a palestra em Marcelândia, em umas escolas, a questão do bullying, tem gente que não sabe nem que pratica bullying, a questão da gravidez na adolescência, e é importante isso aí. Tá? Não só você falar, mas mostrar quais são as consequências, né? Então isso é importante, tá bom? Então, aqueles que tiverem interesse nos slides, é só entrar em contato, tá ok? O meu e-mail, professor.joeldefreitas2012@yahoo.com.br. Tá? Vou encaminhar para a organização do evento, mas aqueles que tiverem interesse, só entrar em contato, eu encaminho os slides, são 32 slides daquilo que nós falamos, né, com informações mais detalhadas, que dá para ilustrar bem, ok? Então, um abraço a todos. Joana, obrigado pela pergunta, espero ter respondido. Tá? Então, traga a família para a escola, faça a roda de conversa, oficina, tá? Me coloque à disposição também para propiciar isso. A ideia é criar aproveitar esse momento, criar uma roda de conversa, de discussão, porque é só assim que você vai chegar a alguma solução. É discutindo, é colocando assunto na mesa para se discutir, beleza? Obrigado a todos, uma ótima semana, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Novos eventos virão com certeza e vocês poderão participar. Um abração, até mais.